Essa é a parte importante também que a gente precisa dar prioridade, afinal, a palavra de Deus ela não pode ter nenhum tipo de distração diante daquilo que nós estamos compartilhando. Lembrando que todos os membros da igreja, principalmente aqueles que estão liderando e servindo, precisam fazer as anotações, carregar um caderno, uma caneta, para escrever aquilo que Deus está compartilhando no teu coração. Porque nós, infelizmente, temos a memória muito curta. Temos uma tendência de esquecer as palavras que Deus tem semeado no nosso coração. Lembra da parábola que Jesus conta? Da semente lançada no meio do caminho? Que vem o inimigo e rouba a semente para que não haja fruto. E não é isso que nós queremos. Nós desejamos que haja fruto, que haja esse crescimento na tua vida, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós daremos continuidade à última mensagem da série Mulheres do Reino. E hoje, especificamente, nós vamos finalizar falando da vida de Ana. E o nome dessa mensagem é Ana, Mulher de Renúncia. Mulher de Renúncia. E aí você já abra comigo na sua Bíblia, lá em 1 Samuel. Nós vamos ler esse primeiro trecho onde fala a respeito de Ana, o posicionamento de Ana, a vida de Ana, as características que fez com que Ana destravasse um milagre na vida dela. Amém, queridos? Abra comigo lá em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao 5. E aí a gente vai discorrendo aqui, extraindo lições muito profundas, proféticas também, que vão nos impulsionar diante daquilo que Deus quer liberar sobre nós. Amém, queridos? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1, quem achou, diga amém. Diz assim: havia certo homem de Ramataim, sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufi. Cada nome bonito aqui, gente, uma inspiração. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, mas o Senhor a deixara estéril. Amém? Coloca a mão no coração, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, nesta manhã, te entronizamos, Senhor, neste lugar, damos liberdade ao Espírito Santo de falar conosco e trazer transformação, regeneração dentro do nosso coração, Senhor. Nós não aceitamos viver na superficialidade, nós não aceitamos viver no raso, Senhor Deus, mas nós queremos a profundidade da Tua palavra, nós queremos o poder do Teu Espírito Santo sobre nós, não desejamos apenas ter conhecimento, mas nós queremos experimentar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Então fale conosco, Senhor, nesta manhã, traga transformação, Senhor, regeneração, arrependimento, renúncia sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Queridos, aqui fala de uma mulher incrível, e eu quero que a gente possa destacar aqui, lá no final do versículo 5, diz o seguinte, que mas o Senhor deixara Ana estéril. Olha que interessante isso. Nós não vemos uma enfermidade na Ana. A Ana não ficou enferma, a Ana não adquiriu algum tipo de doença, né? Ela não tinha uma probabilidade também para ser estéril, né? Porque muitas mulheres hoje, por conta de alguma enfermidade ou até mesmo uma doença, acaba se tornando estéril, né? Em alguns casos mais complicados, como por exemplo o câncer, que é necessário remover ali o útero da mulher, e assim ela não consegue mais gerar filhos. Só que nós vemos aqui que não foi uma outra pessoa que causou mal para Ana. Sabe por quê, irmãos? Vamos lá, nós temos o hábito de sempre terceirizar aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que nós estamos vivendo. Eu estou vivendo assim porque fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Olha a minha situação, olha essa enfermidade, olha essa doença. Então nós temos uma tendência
demoníaca, e essa é a verdade, de colocar a culpa sempre no outro. E nunca nos responsabilizarmos e também olharmos diante daquilo que Deus está fazendo. Não foi também o diabo que colocou a esterilidade em Ana. Não foi. Olha que interessante isso. Aqui diz que foi o próprio Deus que tornou Ana estéril. Parece incoerente. Será que Deus, ele é um tipo de Deus que coloca um tipo de enfermidade em nós para depois falar, vou curar, para depois mostrar que eu sou Deus? Eu não creio nesse Deus. Mas eu creio, por exemplo, na permissão de Deus em algumas situações. Deus permite algumas situações em nós simplesmente para nos levar a um amadurecimento da nossa fé. Para nos forjar, para nos amadurecer diante dessas situações. Nós vemos aqui, queridos, 3 problemas. Primeiro problema, Ana era estéril. Ana não ficou doente, Ana não ficou enferma, mas foi o Senhor que deixou Ana estéril. E muitos de nós podemos questionar essa bondade de Deus. Inclusive, se você puder anotar, não precisa abrir, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 18. Abacuque 3, 17 ao 18. Ele vai dizer o seguinte: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzem alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei ao Senhor e me alegrarei da minha salvação. Olha que interessante isso. Não é maravilhoso, irmãos? É uma palavra de conforto, de consolo sobre nós. Por mais que a gente não veja os resultados das nossas ações, nós vemos que a nossa fé, a nossa dependência deve estar no Senhor. E Abacuque termina esse versículo com palavras de gratidão e não com palavras de murmuração. Lembra que nós fizemos uma série aqui falando sobre Timóteo e Paulo? Quem lembra disso? E aí falamos a respeito que Paulo, no final da sua vida, ele diz que Alexandre o abandonou, Demas abandonou, causaram muitos males para ele, e ele estava na prisão escrevendo aquele livro, que eram as últimas palavras de Paulo. E ele fala, estou sendo entregue como oferta de libação ao Senhor. Ou seja, ele tinha plena consciência de que os últimos dias dele na terra estavam próximos. Então ele escreve para Timóteo, para encorajar Timóteo. Olha que interessante isso. Não era para reclamar para Timóteo, nossa, estou abandonado, estou sofrendo, olha o que fizeram comigo, né? Olha só que o cooperador Dimas me abandonou, aquele homem que estava servindo ao meu lado, hoje me abandonou e se desviou da fé. Mas não, irmãos, ele termina o ministério dele com palavras de gratidão e louvor ao Senhor. Aqui nós vemos uma maturidade, aonde Deus quer nos levar. Deus quer nos tirar desse lugar de carência, esse lugar de dependência de pessoas, sabe? Terceirizar, botar culpa em fulano, ciclano, beltrano, e a gente não assume a nossa responsabilidade diante daquilo que Deus está ministrando para nós. Olha que interessante aqui. Nós vemos, segundo problema, segunda situação que nós encontramos, nós vemos que Penina era uma mulher que irritava e provocava Ana. Tem alguém na tua vida que te provoca, que te irrita constantemente? Tenho certeza que o Espírito Santo já está ministrando no teu coração. Veio a imagem de uma pessoa, que aquela pessoa, ou talvez situações, venham para te provocar. E aqui fala que Penina provocava, porque ela olhava para Ana, porque Penina, vamos lá, ela tinha praticamente 10 filhos. Lembra da fala de Eucana, que ele diz, mas eu sou teu marido, eu valho mais do que 10 filhos. Então, provavelmente, havia uma comparação que estava gerando uma competição, não por parte de Ana, mas sim por parte de Penina. Aquela provocação, olha só, eu produzo, eu estou gerando filhos, olha só, 10 filhos. Mas olha você que é estéril, você não serve para nada, você não vale nada. Então aquela provocação, aquela irritação diante Penina contra Ana, já estava provocando algo dentro dela. Terceiro problema, o marido que não entendia o seu choro e diz que é melhor do que ter 10 filhos. E vamos acompanhar mais uma palavra. 1 Samuel dá continuidade, versículo 6 ao 8. Olha o que diz. Penina, a sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Novamente, nós vemos aqui
Aqui a afirmação, e o Senhor deixou estéril. Isso acontecia ano após ano. Irmão do céu, imagina uma pessoa te atazanando, uma enviada de Satanás para ficar te provocando constantemente. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Então Eucana, o seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste o seu coração? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Ou seja, um homem que não entendia o choro dela. Não, fica tranquila. Sou seu teu marido. Eu valho mais do que 10 filhos. Se satisfaça comigo, tá ótimo. Maravilhoso. Só que ele não entendia o sentimento da esposa. Provavelmente não tinha um tempo ali de mesa para perguntar o que estava sentindo, o que estava pensando. Ele só via ali Ana chorando, mas não sabia o que ela, pelo motivo pelo qual ela estava chorando. E quarto problema que nós encontramos, no templo ela enfrenta a omissão de um sacerdote chamado Eli, dizendo que ela estava embriagada. Ela vai até o templo e ela começa a orar em voz muito baixa, falando, colocando a sua alma, colocando a sua irritação diante do Senhor. Aí Eli, que estava sentado na porta do templo, ele começa a falar para ela: você está alcoolizada, embriagada, sem entendimento, sem sensibilidade à dor, o sofrimento daquela mulher. Então nós vemos aqui 4 problemas, mas em cima desses 4 problemas, irmãos, nós vemos aqui as atitudes de Ana que nós precisamos imitá-la. Você já se sentiu, primeiro vou fazer uma pergunta, você já se sentiu incompreendido? Já se sentiu diante de uma situação que você fala: cara, eu estou entendendo isso, mas as pessoas não estão entendendo? Não é um pouco doloroso? Você fala: como ela não está entendendo o que eu estou vendo, o que eu estou recebendo de Deus? E você compartilha. Mas a gente vê, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E Paulo vai dizer que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, para destruir toda a fortaleza de engano. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que existem situações que nós recebemos a autoridade da parte de Deus, mas nada vai romper sem que antes a gente tenha uma vida de oração e de jejum. Porque cristão, irmão, essa é a arma dele. Essa é a arma espiritual dele, aquela sensação que você fala: meu Deus, não está rompendo, não está indo, não está avançando. Por quê? Existem fortalezas de engano na mente das pessoas. E essas fortalezas, elas podem e devem cair através de jejum e oração. Quando nós consagramos a nossa vida diante do Senhor. E nós vemos aqui, a primeira atitude de Ana foi renunciar o seu direito de se defender. Repete comigo: eu quero renunciar o direito de me defender. Vamos lá, irmão, olha só a situação. Ana, ela renunciou o direito de se defender diante das acusações de Penina. Provocava ela todos os dias. Nós vemos que havia também a afronta do sacerdote Eli, que era omisso ali com relação à dor daquela mulher. Só que ela renunciou ao direito de se defender. Em nenhum momento nós vemos Ana reclamando para Penina, discutindo, batendo boca. Porque deixa eu falar uma coisa: quando você gera frutos, são os frutos que denunciam a árvore. Você não precisa se justificar diante das pessoas, irmão. Você não precisa ficar se defendendo diante das acusações quando você está andando nos caminhos do Senhor. É o Senhor quem te justifica. É o Senhor quem te defende das acusações. E nós vemos aqui que na oração de Ana, ela começou a chorar. Sabe? As palavras de Ana eram lágrimas. E olha que interessante que nós aprendemos, irmãos, que a alegria vem depois de nós experimentarmos lágrimas. Ela chorou diante do Senhor. Nenhum momento nós vemos ela batendo boca, confrontando, indo para cima das pessoas. Que Penina, que você está pensando? Você está pensando que está falando com as tuas negas? E você, sacerdote, você é um representante de Deus. Que absurdo! Toma vergonha na tua cara. Olha, ela não faltou com respeito com relação à Penina que irritava ela. Não, quando a gente vê alguém nos irritando, nos provocando,
mexe com aquele homem carnal, com aquela mulher carnal, aquele homem adâmico, aquela mulher evâmica, né? Começa a vir aflorar aquele nervoso, aquela irritação. E quando nós estamos debaixo dessa nuvem de murmuração, de provocação, irmãos, a gente sabe o potencial destrutivo que nós temos, mesmo sendo crentes. Quer um exemplo? Quando você começa a se posicionar diante dos princípios que você carrega, e você começa a verbalizar isso, não somente de forma aqui, online, pessoal, no nosso dia a dia, com pessoas que nós nos relacionamos, mas também quando você vai para a internet, que potencializa ainda mais, você sempre vai encontrar pessoas que irão contra aquilo que você fala. E muitas pessoas, elas não são respeitosas, pelo contrário, elas são rixosas. Elas são ofensivas, com o objetivo não de trazer uma edificação, uma conversa, um diálogo, mas pelo contrário, para te provocar, para de alguma forma gerar uma discussão inútil, tola. Não sei se vocês viram, fiz uma publicação essa semana, escrito assim, a palavra do pastor Luiz Hermínio. Ele fala assim, que um crente que não é alegre, ele é um difamador do evangelho. Alguém viu isso? O crente que não é alegre, ele é um difamador do evangelho. Sabe por quê, irmãos? 1/3 do reino de Deus é alegria. 1/3. Davi vai dizer, a alegria do Senhor é minha força. Não tires de mim, Senhor, a alegria da tua salvação. E nós vemos vários versículos. Outro, a alegria é um fruto do Espírito. Não estou dizendo que Ana não estava entristecida, não estava irritada, ela estava, irmão. Ela estava, assim como muitos de nós ficamos. Mas ela foi para a rede social discutir, falar assim, nossa, estou chateada hoje, estou triste. Ela começou a derramar as suas lágrimas publicamente nas redes sociais, ou para pessoas que não são pessoas maduras. Sabe qual é o nosso problema? Que nós derramamos as nossas lágrimas em lugares errados e para pessoas erradas. Então, cuidado, irmão, não derrame as tuas lágrimas em lugares errados e para pessoas erradas. Aqui nós vemos que Ana, ela renunciou o direito de se defender e derramou a sua lágrima diante de quem? De Deus. Ela derramou a sua angústia, a sua irritação diante do Senhor, porque ela sabia que era no Senhor que aquilo seria revertido em alegria para ela. Então, por isso que antes de nós experimentarmos uma alegria, nós experimentamos as lágrimas. Os que semeiam com lágrimas, voltarão colhendo com alegria. Sabe o que isso demonstra para nós no dia a dia? Irmãos, existem momentos do nosso dia que a gente não tem palavras para falar com Deus, e sim lágrimas. E deixa eu falar uma coisa, as lágrimas são sementes de avivamento. As lágrimas são perfeitas orações diante do Senhor. É quando você não sabe o que falar, você está tão aflito, mas tão irritado, que a única atitude que você tem é apenas derramar as suas lágrimas diante do Senhor. Ah, mas pastor, ele não falou nada, ela não falou nada, não usou palavra. As lágrimas que Ana estava derramando eram as orações de angústia dela diante do Senhor. Ela colocou diante do Senhor. Ela não ficou chorando diante de Penina, não ficou chorando diante de Eucana, e muito menos chorando diante de Eli. Ela estava chorando diante do Senhor. É por isso que Ele transforma nossos prantos em vestes de alegria. Então sempre teremos provocações em nossas vidas, irmãos. E sabe que a Bíblia nos ensina? Não se defenda, não se justifique, porque quem justifica a cada um de nós é o Senhor. Sempre teremos alguém que irá contra os princípios que nós queremos viver. Isso vai ofender pessoas. O Evangelho ofende pessoas. O Gregório McNutt, ele falava uma frase interessante, que o Evangelho, ele ofende a mente para revelar o nosso coração. Mas não é uma ofensa para machucar, é uma ofensa para confrontar. Quem está entendendo isso? E aí ele fala isso de uma forma que, cara, as pessoas estão te perseguindo, te provocando. Descansa no Senhor. Deus vai permitir com que Eucanas apareçam na nossa vida,
não para nos levar para baixo, pelo contrário, para nos impulsionar mais diante do Senhor. Sempre teremos Eucanas na nossa vida, irmãos. Assim como Jesus tinha um Judas, também Deus permite com que pessoas erradas e pessoas provocativas, pessoas que nos perseguem ou falam alguma coisa contrária àquilo que você está vivendo, ou mentiram ao teu respeito, mas faça uma coisa, não se defenda, não fique se justificando. Foi isso que o pastor Luiz Emílio falou no comentário lá do post, depois vocês entram lá. Ele falou assim, Robert, não adianta a gente ficar se justificando e querendo dar explicações para as pessoas que não estão entendendo aquilo que nós estamos vivendo no Senhor. Deixa elas, não se defenda. Porque um falou assim, nossa, frase maravilhosa, mas vindo do Luiz Hermínio, não. Aí você olha o perfil do camarada, do abençoado, aí você fala, meu Deus, cara, quem é você para falar alguma coisa? O que você construiu? Qual a autoridade que você tem para falar de um servo de Deus, um amigo de Deus? Não tem autoridade. Mesmo que ele carregue uma verdade, ele não acessou a jurisdição para falar aquilo que ele está falando. Então, o nosso tempo não se trata do que é aquilo que nós falamos, mas quem está falando. E nós buscamos no Senhor isso, gerar autoridade, relacionamento diante de Deus, irmãos. Então, as pessoas, elas sempre estarão nos acusando de alguma coisa, como por exemplo, você está indo lá na igreja, né? A gente já ouviu coisas do tipo, como eu já falei também quando eu não era cristão, está lá dando o dízimo para o pastor está ganhando teu dízimo. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Então sempre teremos pessoas que vão nos provocar, só que essas provocações, ela é natureza do diabo. A nossa natureza é abençoar, irmãos, até o inimigo. Porque quando nós nos tornamos uma nova criatura, a regeneração, nos convertemos de fato ao Senhor, Jesus diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem e amar aqueles que nos odeiam. Isso é a contracultura, inaceitável diante de uma sociedade carrida, corrupta e rebelde como a nossa. E quando a gente se posiciona com esse tipo de princípio, as pessoas acham erradas, por quê? Elas não têm a mente de Cristo. Não adianta nem nós cobrarmos delas, porque elas não se entregaram à salvação, a sua mente não foi regenerada, mas o nosso comportamento vai denunciar quem nós amamos e quem servimos. E nós devemos ficar muito firmes diante disso, irmãos. Não podemos retroceder diante das provocações, das irritações das pessoas, principalmente, porque tem situações que acontecem, são inevitáveis, né? Como por exemplo, uma tragédia de enchente. Inevitável. Mas todas as nossas broncas estão relacionadas principalmente às pessoas. Mas quando nós vamos para o Evangelho, é Deus nos ensinando, primeiro, a nos relacionarmos com Ele, adoração. Segundo, nós aprendemos a nos relacionarmos com as pessoas, até mesmo aquelas que nós vemos que realmente é ruim pra caramba. São difíceis. E Deus permite para que você fique entristecido, não, para te fortalecer, te encorajar. Esse é o ponto de vista do cristão. Ele usa essas situações para impulsionar o propósito dele diante de Deus. Sempre teremos uma pessoa que vai nos impedir de irmos para a cruz e aqueles que Deus vai permitir para nos impulsionar. Lembra de Pedro? Na primeira tentativa ele fala assim, Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. O quê? A morte por cruz. Ele estava tentando fazer o quê? Impedir Jesus de cumprir com o propósito, certo? Quando aparece Judas, Judas beija no rosto, e aí Jesus fala assim, com um beijo você me traiu? Amigo, chamou Judas de amigo. Sabe o que estava acontecendo ali? Judas estava empurrando Jesus para o propósito dele. Então sempre teremos situações de pessoas que vão nos impedir de cumprir com o propósito, e sempre Deus vai permitir com que até mesmo o enviado de Satanás, como uma Eucana da vida na nossa vida, vai nos impulsionar para a cruz. Quem está entendendo isso? Segundo ponto, segunda atitude de Ana que nós encontramos, não se distraia diante do sobrenatural. Olha que nós vemos, versículo 9 e 10, vai lá comigo. Versículo 9 e 10. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló,
Estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Olha o que nós vemos aqui. Primeiro, quando terminou de comer e beber em Siló, ou seja, havia uma festa, o marido, que no caso aqui é Eucana, ele leva a família para celebrar, ele sobe para celebrar. Então havia comida, havia bebida, havia muita celebração. Só que não era de interesse de Ana. Ana não estava com a mente, com o coração voltado a celebrar. Por mais que a celebração ela tenha o seu lugar de importância, amém, irmãos? Nós devemos celebrar. O culto de domingo é uma celebração. Quando nós estamos em comunhão, num grupo pequeno é celebração, num discipulado é celebração. Nós devemos cultivar a celebração. Só que ela não permitiu com que as distrações do comer e beber tirasse o sobrenatural da vida dela. Qual era a perseguição do sobrenatural dela, irmãos? Ela queria gerar filhos. Ela é estéril. E Deus quem a tornou estéril. Não foi nem o diabo, como falei no início. Não foram as pessoas, não foi enfermidade nem doença. Mas Deus a tornou estéril. Ou seja, foi da vontade de Deus torná-la estéril. Sempre tem um propósito no meio de um sofrimento. Existe propósito em meio à dor, existe propósito em meio às lágrimas que nós derramamos diante do Senhor. Lembra que foi falado que antes de vir a alegria, nós experimentamos as lágrimas diante de Deus, nós choramos diante de Deus, e aqui nós vemos que ela não se distraiu com a celebração, que era muito boa, maravilhosa, mas pelo contrário, irmãos, ela... Aqui diz que Ana se levantou com a alma amargurada. Olha só que interessante. Geralmente quando nós estamos assim, não temos vontade de fazer nada, não é verdade? A não ser ficar dormindo na cama até tarde do dia. Você tem dificuldade de dormir, né? Eu, por exemplo, eu luto com ansiedade, alguns picos de ansiedade algumas vezes. Quem já teve ansiedade ou luta com ansiedade aqui? Dificuldade de dormir, meu Deus, cara. Quando você está com o pensamento acelerado, aquela dificuldade de dormir, né? O sono não vem, sua mente fica ligada. E aí atravessou a noite, já são 7, 9, 10 da manhã, meio-dia. Algumas pessoas acabam dormindo mais, outras acabam ficando acordadas, né? Aí depende muito de cada um. E aqui nós vemos claramente que ela não estava celebrando, não era o propósito dela. Não era o propósito dela ficar celebrando com todo mundo, pelo contrário, aqui fala que ela se levantou com a alma amargurada, chorou e orou diante do Senhor. Como eu disse, tem pessoas hoje que estão chorando em lugares errados para pessoas erradas. E aí é um grande problema na nossa vida. Nós precisamos encontrar, e esse lugar é a presença de Deus. Se você está angustiado, se você está irritado, se você está entristecido, não é para o pastor que você tem que chorar, não é para um líder que você tem que chorar, muito menos nas redes sociais mostrando, nossa, estou chateado hoje, estou chorando, ore. Não. Diante do Senhor. Quem faz isso sofre por carência de atenção. Quer que as atenções se voltem àquela pessoa para receber uma mensagem. Estou orando por você. Olha, eu vou te visitar. Vou te ligar. E ela fica gerando uma expectativa depositada no lugar errado. Sabe o que acontece? Frustração. É culpa do outro? Não, é nossa. Que não soubemos lidar com as demandas da nossa vida. Então, irmãos, independente do que nós estejamos vivendo, cada um na sua particularidade, não terceirize e muito menos coloque a culpa em alguém pelo estado que você está vivendo. É sua responsabilidade. E vocês que me conhecem já há um bom tempo pregando aqui na igreja, você sabe que eu tenho essa abordagem com cada um de nós aqui, entendendo que nós precisamos buscar ao Senhor. Meu objetivo é levá-los diante do Senhor, não é diante do pastor, diante de um líder. Não. Busque o Senhor, coloque, mas pastor, eu não sei orar. Só chore então, na presença dele. Pastor, eu não consigo chorar. Ora, fique em silêncio. Fique em silêncio, não fica se justificando, fique em silêncio. O Senhor não quer fazer uma visitação, o Senhor quer fazer uma habitação no teu coração. E deixa eu falar, Deus, estou aqui, não tenho nada para te oferecer, mas estou aqui a não ser a minha vida, o meu coração, Senhor. E aí, Jesus? Estou aqui, diante do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, que havia um sobrenatural
que estava para acontecer, que dependia não de Deus, porque Deus tem poder para fazer o sobrenatural na nossa vida, amém? Ele tem poder para fazer milagres na nossa vida, mas precisava com que Ana, o comportamento de Ana, sabe por quê, irmãos? O que nós aprendemos? Deus não está preparando a promessa para você, porque já existe uma promessa para nós, mas Deus está preparando você para viver a promessa dele. Por exemplo, a primeira promessa poderosa que nós recebemos no começo da nossa jornada, ele diz: você é filho de Deus. Essa é uma promessa, amém? Você crê nisso? É uma promessa. Mas o inimigo vai tentar impedir com que você viva debaixo dessa revelação, dessa verdade de filho de Deus. Como? Se movendo por carência, se movendo por ressentimentos, se movendo por comparações, competição junto com o outro. Então a gente fica vivendo de forma carente, que é um órfão. Um órfão, ele vive assim. Só que a Bíblia diz: você é filho. Você é filho. Todos aqueles que receberam e creram em seu nome foram feitos filhos de Deus. É uma verdade, irmãos, amém? É uma verdade na nossa vida. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Ele tira essas carências nossas que são completamente satisfeitas no Senhor. Nós precisamos aprender a ministrar o coração de Deus. É por isso que a igreja, a cultura, ela tem 3 pilares. O primeiro pilar é a nossa devoção ao Senhor, a nossa vida de adoração a Deus. Comece o dia orando ali. Faz a sua oração simples, irmão. Deus não quer uma oração extraordinária. Deus quer a simplicidade da tua oração, do teu coração. Deus, muito obrigado pelo dia. Obrigado por uma noite. Restaurou o meu físico. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de vida, de fazer valer a pena esse dia tão incrível que o Senhor fez. Começamos agora um tempo de frio e chuva. Tem gente que fala assim: ah, nossa, tão frio, está chovendo, não vou para o culto não. Isso é desculpa esfarrapada, irmão. A gente não vive a nossa espiritualidade num playground. Nós vivemos a nossa espiritualidade buscando uma maturidade de Deus, porque o seu corpo e até mesmo o inimigo vai tentar te abater, vai tentar te desanimar, e é uma grande verdade. Não, fica na cama, não faz isso, fica aí de boa. Não faz isso, não faz aquilo, fica aí. E não é isso que Deus deseja de nós. Deus deseja uma ação nossa. E o milagre está ali, sabe? A promessa de Deus está ali. O que fez o povo ser bem-sucedido ao entrar na terra prometida, porque seria muito simples para Deus pegar o povo e conduzir com a mão e falar assim, pá, simples, não é? Deus tem poder para fazer isso, porque Ele abriu o Mar Vermelho. Mas Deus deu a ordem para eles: saia desse lugar, medite na palavra dia e noite. Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois eu, Senhor, estarei convosco. Lembra? Êxodos 33, sobre a liderança de Moisés, Deus fala assim: saia desse lugar. E aí Deus fala assim: só que eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, a minha presença destrói vocês. Aí Moisés, ele entra na tenda do encontro, ele vai ter um tete a tete com Deus, tipo, vai dar uma peitada em Deus. E aí Deus, o Senhor tira o povo do Egito, e aí o povo está aqui reclamando. Agora o Senhor fala que a tua presença não vai? Não. Não. E ali a Bíblia fala que Moisés falava com Deus como um amigo fala com um amigo. Meu Deus, cara, é um nível de intimidade e de ousadia que nós precisamos alcançar, queridos. Deus não quer as tuas mãos apenas. Deus não quer que você sirva na igreja apenas com as tuas mãos. Deus deseja o nosso coração, que foi a mensagem anterior. Quem lembra disso? Coração e mão, Marta e Maria. No mundo de Marta, Deus quer corações de Maria. Coração de Maria com as mãos de Marta. Mas o coração precisa estar como prioridade na nossa jornada. Porque se o nosso coração não está alinhado com o Senhor, aquilo que nós fazemos com a nossa mão não será feito com bênção, mas será feito debaixo de uma murmuração. E não é de Deus. Não é abençoado. E Deus rejeita a nossa oferta quando não é de coração. Quem está entendendo isso? Então Deus fala para ele, aí Moisés fala assim: Senhor, nós não daremos um passo sequer se a tua presença não for conosco. Por quê? Para ele era mais importante a presença do que as bênçãos de Deus. Para ele era mais importante a presença de Deus do que a terra prometida. Ou seja, o destino do povo não era a terra prometida, mas o destino do povo era a presença de Deus. É onde nós devemos focar, irmãos, amém? Esse é o nosso foco. Glória a Deus pelas bênçãos e prosperidade. Glória a Deus, nós lemos aqui Abacuque,
né? Mesmo que se a figueira não floresça, não haja seu fruto, eu me alegrarei no Senhor. Mesmo que não haja um recurso financeiro que eu gostaria de ter, eu me alegrarei no Senhor. Mesmo que as coisas não aconteçam da forma como eu orei, como eu planejei, eu me alegrarei no Senhor. Esse é o princípio para nós, aqui, irmãos, em nome de Jesus. E Ana era uma mulher de oração. Nós vemos aqui, uma mulher de oração, que as lutas dela eram travadas na oração, não era contra Penina, não era contra Eucana, e não era muito menos contra o sacerdote Eli. Ela não ficou culpando as pessoas, pelo contrário, ela foi para a oração, porque ela tinha um foco. O foco dela era: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um sobrenatural na minha vida, que com as minhas mãos eu não tenho capacidade, mesmo que eu tenha relações com meu marido, de uma transformação. Eu preciso de um sobrenatural. O que nós aprendemos também com isso, irmãos? Dentro desse princípio, não se distraia diante do sobrenatural, que Deus, Ele não quer o nosso sacrifício. Deus, Ele quer a nossa obediência. Deus não quer a nossa performance, mas Deus quer a nossa entrega diante dEle. Lembra quando Saul, que era o primeiro rei de Israel, ele viu que Samuel estava demorando para oferecer sacrifícios antes da guerra, e ele vai simplesmente, pega os animais, começa a sacrificar e oferecer ao Senhor, e depois chega Samuel e fala assim: escuta o barulho de animais. Saul, o que você fez? Ah, Samuel, eu achava que você não ia vir, então eu me antecipei, fui lá e sacrifiquei os animais em favor a Deus. Ele falou: que absurdo, você não devia ter feito isso, cara. Essa não é a tua responsabilidade. E aí a frase que nós conhecemos, ele fala assim: Deus não quer sacrifícios, Deus, Ele quer a nossa obediência. Obediência, irmãos. Obediência. Ele não quer a nossa performance, se nós pregamos bem, se nós tocamos bem, se nós estamos servindo bem, se nós temos grandes habilidades que são maravilhosas. Glória a Deus, Deus deseja usar a nossa habilidade de cada um aqui, nosso intelecto também, mas aqui Ele está mais interessado em nossa entrega diante dEle. E quando nós entregamos a oferta ao Senhor, entregamos a nossa alma, entregamos a nossa vida, a nossa irritação, a nossa tristeza, entregamos ao Senhor os nossos ressentimentos, nosso orgulho, a nossa soberba, as mentiras que nós contamos, aqui Deus, Ele não quer sacrifício, Ele quer a nossa obediência. Deus, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. E eu não quero que nada interfira nessa minha relação contigo. Então nós vemos isso, irmãos. Deus não está interessado na tua oração extravagante. Deus está interessado na verdade e na sinceridade da forma como você entrega ao Senhor. Lembra quando a palavra de Deus diz: entregue todos os seus caminhos ao Senhor. Mas é entregar de verdade, irmãos. Mas muitas vezes a gente fica igual um cabo de guerra, né? Puxando daqui, Deus puxando dali. Deixa eu falar uma coisa: Deus não luta contra o inimigo, contra Satanás, porque Satanás já foi vencido, é derrotado. Então Ele não tem como ficar lutando contra Satanás. E a nossa luta não é contra Satanás, nossa luta é contra o pecado. Porque o pecado, ele é uma brecha que se abre para que Satanás se aproveite da nossa vulnerabilidade e nos coloque numa posição de irritação contra o outro, de provocações. A gente se entrega a essas provocações, a essas irritações, ressentimentos, e a gente sabe o comportamento, as atitudes que nós temos que contrariam aquilo que o Senhor está pedindo para nós na palavra de Deus. Ele pede, você que está com alguma ofensa guardada no coração, Ele fala: libera, perdão, não pertence a você. Quando alguém fala mal ao teu respeito, não diz sobre o teu respeito, diz mais respeito à pessoa que falou mal de você. Guarde o coração, irmão. Ressentimentos, amargura, soberba, tudo isso a gente tem que entregar para o Senhor. Entregar para o Senhor. Terceiro princípio que nós aprendemos aqui, através da vida de Ana: renuncie o teu sonho pelo propósito de Deus. Renuncie o teu sonho pelo propósito de Deus. Provérbios, que é um texto que eu amo demais, ele fala o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Como isso, pastor? Vai lá no versículo 11, de 1 Samuel capítulo 1. Olha o que diz. Então, fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se
olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho. Olha aqui o sonho dela. Qual era o sonho dela? Um filho. Esse era o sobrenatural. Ela era estéril, ela precisava de um sobrenatural, e esse era o sonho dela. O quê? Um filho. Eu, então, o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Olha que poderoso isso aqui, irmãos. Ela tinha um sonho, e o sonho, como de toda mulher que deseja ser mãe, né, é ter um filho. Se não for um filho vindo por meios naturais, pode ser um filho adotado. Tem mulheres que têm realmente dificuldades. Talvez, olha só que interessante, parece heresia, mas não é. Não me interprete mal. Como Deus tornou Ana estéril. Eu creio e tenho certeza que Deus tem poder para abrir a madre de mulheres estéreis. Você crê nisso? Eu creio nisso, que Deus pode fazer o ventre de uma mulher voltar a gerar novamente, seja por uma enfermidade, uma doença, ou até mesmo Deus que fechou a madre dessa mulher. Eu creio que Deus pode abrir, eu creio que Deus pode trazer o sobrenatural, mas também eu creio também no sobrenatural de nós adotarmos pessoas. Eu creio nisso. E vocês sabem que eu verbalizo isso, é o sonho meu e da Érica, nós temos esse sonho. Nós temos um sonho, a gente conversa, a gente ora por isso, a gente fala, a gente fica, às vezes surge esse assunto de novo na mesa, sabe? Aí você fala, nossa pastor, 4 filhos, já quer mais um. Irmãos, Deus dá capacidade, Deus dá recursos. Olho para a vida da família da minha mãe, minha avó teve 12 filhos, mas também obviamente, enfim, eu vou sair um pouquinho da metade, tá? Sabe por que esse pessoal tinha mais filhos do que o pessoal de hoje? Sabe por quê? Não era porque eles não tinham televisão na época, que é a resposta que a maioria dá, né? Sabe qual era o motivo? Tinha mais mão de obra para trabalhar, trazia mais recurso para casa. Sabia disso? Quanto mais filho, mais mão de obra, mais recursos entrando. Então esse era um dos motivos que eles tinham para ter mais filhos. E nós vemos aqui a própria Penina, imagina, tenho 10 filhos, provocando Ana todo dia, você não tem nenhum. Já teve que lidar com gente assim, gente? Não dá a gente fica com sangue nos olhos, com aquela provocação, aquela irritação de falar umas verdades, não é verdade, né? E a gente sabe. Só que nós vemos aqui, queridos, que ela faz um pedido a Deus. Ela fala, Senhor, se o Senhor se atentar para o meu pedido, me dê um filho, eu dedicarei ao Senhor. O que ela faz? Ela renuncia o sonho dela por conta de um propósito. Olha o poder da vida de uma mãe que ama ao Senhor. Ela entrega ao Senhor o sonho dela. Lembra de Abraão, Isaac? Quando Deus pede para Abraão o seu único filho. E aí eles vão até o lugar onde Deus havia determinado para ser sacrificado. E aí o filho, Isaac, fala assim para o pai, pai, cadê o sacrifício? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá, meu filho. Deus proverá. E ele determinado a renunciar ao seu único filho. Ele determinado, ele pega o cutelo e ele vem. E aí ouve a voz de um anjo dizendo, para! O seu coração foi provado diante do Senhor. Porque você não negou aquilo que eu havia pedido para você. O teu sonho, o teu projeto, os teus planos, os teus prazeres, as tuas vontades, os teus desejos. Você entregou ao Senhor. E aí ele sabe o que acontece? Não só uma restauração. Houve ali, sabe o que? Uma transformação de algo quando nós entregamos ao Senhor. Talvez Deus esteja pedindo algo para você nesse dia, que você ainda resiste em entregar ao Senhor. E Deus está pedindo para você fazer essa entrega, renunciar àquilo que você tanto ama, os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos. Amém? E aí Deus pedindo para cada um de nós, assim como foi com Ana, mas Deus não pediu para Ana, mas Ana diz diante do Senhor. Aqui é um voto, irmão. A Bíblia chama de voto isso. Ela fez um voto diante do Senhor. E quando nós mergulharmos no entendimento de votos na Bíblia, é maravilhoso, irmão. Aqui é uma aliança.
E Deus, Ele é um Deus de aliança. O que é aliança? Aliança é compromisso. Aliança é responsabilidade. Quando nós, por exemplo, desejamos casar com alguém, ou buscamos nos relacionar com alguém, nós esperamos o que dessa pessoa? Uma aliança, uma verdade, um compromisso, uma responsabilidade. E quando essa aliança é quebrada, significa o quê? Que nunca houve uma aliança. Nunca houve uma aliança. Mas nós vemos claramente que ela diz: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, olha só, ela coloca a alma dela diante do Senhor, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, eu então o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Uau! Que incrível, irmãos. Uma mulher que renunciou o teu sonho por um propósito maior. Qual era o propósito? De ensinar o filho a se tornar um grande profeta de Deus. Não é maravilhoso isso? Um dos primeiros grandes profetas que nós encontramos na Bíblia do Antigo Testamento é Samuel. Lembra de Eli? Eli era um sacerdote corrupto. Ele teve 2 filhos, Finéias e Ófine. Ófine e Finéias, que eles roubavam o lançado nas ofertas. E aí Deus destituiu a família de Eli, que era um sacerdote omisso. E Deus levantou uma criança, lembra? Que era uma criança sendo discipulada pelo próprio sacerdote omisso, mas ele ouvia a Deus, e Eli não ouvia mais a Deus. A Bíblia diz que as visões eram raras. E aí Deus chama ele: Samuel, Samuel, 3 vezes. Na terceira vez, Eli fala assim: eu acredito que é o Senhor te chamando. Então ele tinha um conhecimento, sabia ouvir a voz do Senhor, Eli. Então ele fala assim: da próxima vez, quando ele te chamar, responde: eis-me aqui, Senhor. E aí começa o ministério de Samuel. Por quê? A mãe renunciou ao sonho dela de ter um filho e dedicou ao Senhor. Uau! Nós estamos orando pelos nossos filhos, oramos que eles sejam missionários. Nós entregamos os nossos filhos ao Senhor, são flechas nas mãos do arqueiro. Nós estamos preparando os nossos filhos para que quando eles se tornarem adultos, eles não se desviarão dos caminhos do Senhor. Se você perguntar para o Joaquim e Theo, principalmente, sobre evangelho, sobre Deus, eles vão dizer claramente, pergunta assim: quem é o teu pai? Ele vai responder: Deus. Não é algo da noite para o dia, irmãos. Isso está sendo construído, cultivado desde quando eles nasceram. Desde quando eles nasceram, não é algo que, nossa, aconteceu. Não, desde quando eles nasceram, nós viemos orando por eles todos os dias, declarando discipulado com eles, para que eles se tornem grandes homens e uma mulher de Deus. Isso é o coração de Ana. O coração de Ana entregando: Senhor, eu entrego os meus filhos ao Senhor, e eu quero discipulá-los, eu quero me comprometer em discipulá-los. Irmãos, a gente sabe que o mundo jaz no maligno, nós sabemos das influências que existem lá fora, nós precisamos discipular, não somente os nossos filhos, as pessoas. É por isso que a nossa comunidade, os valores que nós não negligenciamos e não trocamos, existe discipulado na igreja. Existe treinamento na igreja, capacitação na igreja. E eu encorajo cada um de vocês a se interessarem por isso, a buscarem isso, a desejarem isso com todas as forças do coração de vocês. Ah, pastor, eu não tô afim hoje. Vai sem afim mesmo. Ah, não tô legal para um discipulador hoje. Vai não estando legal mesmo. A gente precisa vencer a nossa carne, irmão, todos os dias, que ela vai contrariar. A carne, ela milita contra o espírito. A carne, ela vai desejar as coisas da carne, mas o espírito deseja as coisas do espírito. E aquele que mais nós alimentarmos durante o dia é o que vai prevalecer na nossa jornada. Amém, queridos? Então, a gente aprende aqui com a vida da Ana, uma mulher de renúncia. Ela não reclamou, ela não carregou ressentimentos. Nós vimos que ela renunciou o direito de se defender, de se justificar diante do Senhor. Ela não se distraiu diante do sobrenatural de Deus. E terceiro, irmãos, ela renunciou o sonho dela por um propósito maior. E o filho se tornou um grande profeta de Deus. Deus nos chamando para esse lugar
de aprendermos com o coração de Ana essas verdades. Porque, irmãos, estudar teologia adquire conhecimento, mas quando nós experimentamos o poder de Deus, isso gera experiência e maturidade na nossa vida. Se nós nos dedicarmos apenas em estudarmos a palavra de Deus, nós seremos pessoas com conhecimento, mas arrogantes. Mas nós devemos também experimentar o poder de Deus na nossa vida. Conhecer, experimentar. Assim como Ana, ela conhecia o Senhor, mas também ela experimentou o poder de Deus na vida dela. Há quanto tempo cada um de nós aqui não experimentamos o poder de Deus? E Deus deseja, irmãos, que vocês experimentem. Busquem isso. Se entreguem para isso. Porque Deus não quer que a gente viva a nossa vida da nossa maneira, viva a nossa vida do jeito que nós quisermos, de forma aleatória, como se Deus não estivesse presente, como se Deus não operasse milagres, maravilhas e poder na nossa vida. Deus é Deus e continua sendo Deus. Ele é o ontem, hoje e sempre. Ele será Deus e nós devemos conhecê-lo. E quanto mais nós o conhecermos, mais a nossa identidade estará firmada diante do Senhor. Experimentaremos milagres sobrenaturais todos os dias da nossa vida. Quer um milagre, irmão? Hoje de manhã o carro parou, vindo para cá. Mas vou te falar uma coisa. Parou por quê? Por uma imprudência minha. Que era o quê? Não coloquei combustível. Percebe? Deus, Ele quer fazer o extraordinário, Deus quer fazer o sobrenatural, mas por conta de uma imprudência minha, o carro parou. E nós estávamos orando na hora, vindo para cá. Deus, obrigado pelo dia, a gente orando no carro, aí de repente o carro... Eu falei, não é possível. E as crianças, pai, continua orando. As crianças, irmãos, encorajando em carro, pai, continua orando, e eu já ficando bravo, eu já ficando irritado. Falei, Deus, já está me provando já na palavra de hoje. E eu já ficando irritado. E quando eu vejo que a natureza adâmica está vindo, irmão, eu começo a ficar em silêncio, porque eu sei que se eu me movo debaixo de uma irritação, eu vou trazer uma grande contenda, principalmente para a minha família. E eu me segurando. Aqui dentro. Falei, Espírito Santo, vem Espírito Santo. Espírito Santo, cantar alabaçor, e eu comecei a orar. Eu abri a porta-malas, peguei lá a garrafinha, e tem uma garrafinha de combustível, fui correndo, falei assim, Érica, fica aí. Graças a Deus, estava muito próximo do posto, peguei a garrafinha, falei, moço, enche para mim, por favor. Aí ele encheu, debaixo de chuva, voltei correndo, rasguei lá uma garrafa de água, coloquei a gasolina, aí eu dei uma chacoalhada no carro, né, para a gasolina ir para o tanque, e aí, ligou o carro. Falei, obrigado, Senhor. Isso é um sobrenatural também, irmãos. O que é o sobrenatural? Ia ficar ali dentro do carro reclamando, brigando, discutindo, guardando ressentimento? Não, vamos para a ação, meu amigo. Deus espera uma atitude nossa. Não com o coração ressentido, com o coração bravo, irritado, mas com o coração no Senhor. Deus, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que os campos não deem o seu fruto, eu me alegrarei no Senhor. Não permita com que o inimigo roube a alegria de Deus no seu coração, irmão. Não permita, em nome de Jesus. Vamos sair daqui hoje, sabe, com essa convicção, amém? Com essa convicção de que nós precisamos renunciar a algumas coisas na nossa vida. Renunciar a algumas atividades que não estão levando a gente para algum lugar. Você precisa fazer essa análise, deixar o Espírito Santo sondar o seu coração, sondar as suas motivações, sondar os teus planos. Os teus planos têm alguma coisa relacionada com o reino de Deus? Os teus projetos estão relacionados com o reino de Deus? A visão que você tem está relacionada com o reino de Deus? Sabe por quê, irmãos? Tudo que nós pedimos ao Senhor e Deus responde não é para você, é para Deus usar a sua vida para abençoar, alcançar pessoas. Todo sonho, projeto e visão que Deus nos dá não pode parar em nós, deve ser para abençoar pessoas. Esse é o coração que nós precisamos buscar. E o coração de Ana nos ensina esse princípio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche os teus olhos, quero orar por você. Coloca a mão no teu coração. Jesus, muito obrigado por esta manhã.